Bom, boa tarde a todos. Hoje temos um seminário da PG aqui. O Erbil vai falar para a gente sobre detecção das ondas gravitacionais, sobre ondas gravitacionais e sobre detecção que ocorreu na semana passada. Bom, obrigado pelo seminário, obrigado pela presença de todos. Só fazer uma pequena informação, foi anunciado semana passada, mas a detecção é no dia 14 de setembro, né, do ano passado. Uma outra curiosidade, já para começar, é que eles fizeram primeiro, depois que teve a atualização do LIGO para o Advanced LIGO, você teve a primeira parte da coleta de dados, que começou dia 12 de setembro, foi para dia 20 de outubro. Então, foi bem na pontinha assim, da janela de detecção que eles pegaram os dados, né? Então começaram dia 12, 2 dias depois já teve os dados. Em questão de poucas horas, alguém já pegou esses dados e falou, ó, aqui tem um sinal. Aí outra parte do mundo, que eles estavam fazendo análise online, falou, ó, realmente tem um sinal. Confirmaram, e até no dia 16 eles estavam comemorando já a detecção da onda gravitacional, né? Mas aí, o fato de você detectar, você faz toda a análise de dados, demorou muito tempo para só agora eles anunciarem oficialmente, né? Vai ser uma coisa bem leve, né? Sobre ondas gravitacionais, suponho que tem gente que nunca deu conta de onda gravitacional. O título é bem sugestivo, alguém deve uma cerveja, detectaram ondas gravitacionais, né? Oi? Não, assim... Já te pagaram? Já, de certa forma. E pagaram bastante, eu bebi demais, perdi meu celular na Lapa sexta-feira. Acontece. Né? Uma história. Então, por exemplo, se algum de vocês não beber uma cerveja aqui, pague de outra forma, porque acho que bebida alcoólica nos próximos meses vai tentar ver reduzida. Então, bem, vamos começar então. Primeiro, vou definir o que são as ondas gravitacionais, né? Que talvez alguns de vocês não saibam. Depois, qual é o efeito das ondas gravitacionais em objetos, e depois sobre os detectores, eles que são os grandes astros aqui, né? Bem, primeiro, tem que falar de onda gravitacional, vamos falar da relatividade geral. Relatividade geral, de Einstein, o objeto fundamental é a métrica. Métrica serve para definir distâncias. Nem toda teoria geométrica, a métrica é a quantidade fundamental. No caso da relatividade geral, é a métrica que dá a medida de distância entre dois pontos no quadro espaço. Então você tem aquelas medidas de tipo tempo, que são a trajetória de objetos que tem abaixo do campo da luz, e tipo espaço, que não tem velocidade da luz. Se você parar o tempo agora e você quiser medir a distância de uma régua, por exemplo, você vai estar fazendo uma medida do tipo espaço. Né? Por exemplo, a distância dessa reta aqui. Né? Você escolhe um observador, no caso nós aqui, que estamos com uma determinada velocidade, né? E nós determinamos simultaneidade, uma superfície de simultaneidade, uma coisa que seria ao mesmo tempo, e aí medimos a nossa distância. Esse objeto fundamental, que ele gera as outras quantidades da geometria do espaço-tempo, que é a curvatura, as conexões, os elementos de volume, os elementos de área, né? Tudo está embutido na métrica. E a teoria da relatividade geral, né? Ela é muito parecida, a ideia é parecida com o eletromagnetismo. Você tem uma parte que é geometria, que é que seria o campo gravitacional, né? E ele é relacionado por uma fonte, que é a matéria. Similarmente, no eletromagnetismo, você tem um campo eletromagnético, né, que é gerado por uma fonte, no caso, que são as cargas elétricas. Né? Da mesma forma, a parte fundamental da métrica, da relatividade geral, é a métrica, que mede distâncias, e do campo eletromagnético é o potencial vetor, o padrão potencial vetor. Né? Pois bem, coisas interessantes. Da mesma forma que o eletromagnetismo existem soluções sem fontes, a relatividade geral também tem. Nós temos aí inúmeras soluções, Schwarzschild, você tem caso plano, mas tem um caso que é bem curioso, que são as ondas gravitacionais. E uma coisa curiosa é que o campo gravitacional
ele é real. Ele carrega, né, assim como o campo eletromagnético, momento e energia. No caso eletromagnético, quem carrega essas quantidades, quem carrega momento, quem carrega energia, no caso, são as ondas eletromagnéticas. E no caso gravitacional, quem carrega essas quantidades são as ondas gravitacionais. Elas são parecidas, no sentido de que são as entidades, os graus de liberdade naturais dos campos, no caso eletromagnético, são os fótons, né? São a radiação eletromagnética. No caso gravitacional, é a radiação gravitacional, que teria então a sua contraparte do gravito, mas isso já é outra história. Pois bem, a onda gravitacional. Esse objeto carrega a energia e o momento. Ele está dizendo de outra forma: se você interagir com a onda gravitacional, você é capaz de absorver essa energia que foi emitida, né? Ele é um tensor puramente espacial. Isso quer dizer, dada a sua métrica num sistema de coordenadas específico, ele é a parte puramente espacial. Ou seja, se você tem uma onda gravitacional em algum momento, o que vai alterar nas suas medidas vão ser deslocamentos espaciais, mas não deslocamentos temporais. Confuso um pouco, né? Deixa eu parafrasear dessa forma. Isso significa que, se você passar uma onda gravitacional por aqui, ela vai mudar a distância desse comprimento, mas ele muda a distância de todas as outras coisas que tem aqui. Mas, em um objeto que mistura uma parte espacial e uma parte temporal, vai ter modificações, como por exemplo, uma onda eletromagnética. Vai mais à frente. Bem, essa radiação gravitacional, ela tem duas polaridades. Se você pegar e evoluir no tempo, nós temos, por exemplo, fizemos um círculo. Esse círculo evoluirá segundo dessa composição desses dois modos nas diversas frequências diferentes, né? Observa que é um efeito parecido com o efeito de maré que a Lua faz na Terra. Ela comprime de uma direção e estica em outra. E ela se propaga perpendicularmente ao plano. Teorias alternativas da relatividade geral, a relatividade geral tem outros modos. Por exemplo, tem teorias escalares que também tem a distorção na direção de propagação. Então, bem, se é dessa forma que as ondas gravitacionais agem em cima da matéria, é de se esperar, então, que para medir ela, nós procuramos coisas perpendiculares, né? Porque uma região vai ser contraída e outra vai ser expandida. Então, para poder saber se passou uma onda gravitacional ali ou não, é você medir, então, a diferença dessas duas regiões. Só que tem um grande problema. Se você fizer o cálculo com uma régua, né, a régua ela também vai ser encolhida e também vai ser esticada. Então você precisa de uma quantidade que não só sinta a parte espacial, mas também a parte temporal, que então vai ser modificada pelas ondas gravitacionais. Isso vai ser então um laser, por exemplo. E é o que se tem feito para poder detectar ondas gravitacionais, né? Tem feito por interferometria. Você lança um laser com duas hastes perpendiculares, né? E devido a esse efeito de contração numa região, o efeito observado, já que toda a parte espacial vai estar aqui, você vai estar comóvel com essa região de contração, não vai ser você observar a barrinha diminuir. O que você vai observar vai ser uma mudança na frequência do laser. E aí o laser que seguindo uma direção, ele vai ter um caminho ótico diferente do laser que ficou na outra direção. E a conclusão final disso vai ser um espectro de interferência. Né? É dessa forma que você tem feito a detecção de ondas gravitacionais, através da interferência da luz em cima desses braços.
né? Pois bem, quais são as fontes que geram ondas gravitacionais? É muito parecido com o eletromagnetismo. Fontes paradas ou fontes em movimento de uniforme não emitem radiação. Não vou emitir radiação gravitacional, da mesma forma que não vou emitir eletromagnética. Mas tem uma diferença agora. Monopolos e dipolos gravitacionais não geram ondas gravitacionais, né? Diferente do caso eletromagnético. Bem, para você ter, então, radiação gravitacional, você vai precisar de massas aceleradas. Elas têm que ter um momento quadripolar, ou seja, elas não podem ser simétricas, né? Ou seja, não pode ter simetria esférica, não pode ter simetria cilíndrica, né? Então, por exemplo, se você tiver uma explosão supernova que for esfericamente simétrica, não vai ter sinal nenhum de onda gravitacional. Você sempre precisa aí de algum tipo de inhomogeneidade, de assimetria, né? Ou então, por exemplo, um outro sinal que espera ser detectado, que é o sinal de estrelas de nêutrons que ficam girando, não uma em volta da outra, mas o próprio giro de estrelas de nêutrons. Se esse giro ele for axial, se a densidade das estrelas de nêutrons for axialmente simétrica, ela girar, esse giro, apesar de ser periódico, apesar de ser uma boa fonte, né, vai ter uma intensidade de gravitações muito baixa, por causa da simetria. Você precisaria, então, de uma assimetria no eixo de rotação de estrelas de nêutrons para você ter, então, a emissão de ondas gravitacionais por essas estrelas girantes, né? E quais são os candidatos que são os mais conhecidos? Bem, você tem as perturbações primordiais, né, que são, lá no universo passado, seja se você acredita em ricochete ou não, ricochete antes do fator de escala mínimo, ou então se você acredita na inflação, durante a inflação você teve aquelas perturbações quânticas primordiais, né, elas são estocásticas de direção aleatórias, né, e é como se fosse uma radiação cósmica, só que gravitacional, né? Estaria passando por todos nós aqui, mas ela é muito fraca, e vou discutir mais à frente. Outra seria essa história de estrelas de nêutrons, fazendo giro, né? Tem que ser assimétrico. Outra forma de emissão de ondas gravitacionais também, emissão não coerente, seria através do colapso estelar, no caso, uma supernova. Mas é aquela mesma situação, a supernova não pode ser simétrica. Não pode ser uma explosão simétrica da supernova, você não teria então a formação de ondas gravitacionais. Precisaria de uma explosão assimétrica. E o que tem agora, que foram detectados, foram os binários compactos, né? Que são 2 buracos negros, 2 estrelas de nêutrons, um buraco negro, uma estrela de nêutrons, orbitando uma em volta da outra, né? Até se fundirem numa só, né? Mas isso tem simetria? Não, se você tiver o spin dos dois. Se as duas massas forem iguais, eu acho que você vai ter um problema. Não? Porque você tem simetria cilíndrica, mesmo que sejam massas iguais, o centro está entre os dois e tem um espaço superior lá. Se tem simetria cilíndrica, você não teria, então. Se não tem simetria cilíndrica, se você tem 2 círculos assim, só tem simetria cilíndrica em relação ao eixo que passa entre os dois, mas em relação aos dois não tem simetria cilíndrica. Certo. Mas enfim, esses são os candidatos mais prováveis para a próxima detecção. Mas eles são muito raros. Bem, pelo menos teoricamente, né, se prevê, teoricamente, que para cada galáxia que a gente observa no céu, a tendência é para a gente ver em torno de 10 a menos 4, 10 a menos 5 eventos desse tipo de coalescência por ano, por galáxia. Então, uma forma de você poder ver isso é se você tiver um grande número de galáxias. As observações anunciadas semana passada mostram que esses valores aqui não estão bem certos.
que eles são, felizmente, um pouquinho maiores, né? Principalmente a de buraco negro. Uma coisa curiosa é que é muito raro, aliás, não é esperado, você ter dois buracos negros jogados pela galáxia que se encontram e então se fundem. O esperado é que esses objetos, eles nasceram um próximos ao outro. E aí tiveram durante sua formação, perderam energia e foram se aproximando até a coalescência. Bem, a história das ondas gravitacionais que evoluiu e acabou desencadeando nas medidas atuais. Bem, primeiro começou com Einstein, né, em 1915, da relatividade geral. A primeira solução foi a solução de perturbação no plano, que gerou a existência de ondas gravitacionais, mas ainda incerto, não sabe direito o que eram as ondas gravitacionais, que tipo de solução é essa, se era uma solução real ou se não era. Em 62, muito tempo depois da existência de ondas gravitacionais, no meio tempo aí teve a sugestão de vários problemas para poder se perguntar da realidade das ondas gravitacionais, né? Dois físicos alemães sugeriram usar então a interferometria para poder detectar as ondas gravitacionais. Isso nessa ideia de que as ondas gravitacionais só afetam a parte espacial, independente do observador. Então, em 68, poucos anos depois dessa proposição, um cara chamado Joseph Weber, ele disse que tinha detectado ondas gravitacionais, né? Mas foi mais ou menos aquela mesma noção do cara que falou que tinha detectado o monopolo magnético, né? Não aconteceu. Ele falou, olha, só até perto, acho que o monopolo magnético, a fala da detecção foi em 52, algo parecido, né? Mas esse alvoroço que gerou no momento foi o que criou a sementinha na cabeça do Heine Weber, não sei se você lembra, eu estava na conferência, para começar a bolar a ideia do LIGO, né? Poxa, porque o detector que o Weber usou, não trouxe a foto, é um detector pequenininho, do tamanho dessa sala, era um cilindro grande, você não ia conseguir detectar muita coisa, né? Então ele viu que você precisava de algo grande, você precisava de um equipamento gigantesco para poder ter uma boa detecção, né? E aí essa ideia ficou latente, até que em 70 você teve a primeira detecção de onda gravitacional, que foi uma detecção indireta, que foi a que gerou um Nobel em 93 para o Russell e para o Taylor. O que eles observaram? Um pulsar binário, né, de esfera de nêutron. Você teve então você teve uma observação de radiação, que era um pulsar binário de esfera de nêutrons, ele emite o pulsar dele, você consegue detectar eletromagneticamente. Eles têm um giro e, pela teoria de 1916, você tinha emissão de radiação. Se tem emissão de radiação, você tem perda de energia. Se você tem perda de energia em órbitas que giram, você tem que mudar o tempo do pulsar. E essa é a detecção mais precisa que se tem da astrofísica. Bem, que acabou gerando o Nobel em 93 e acabou instigando não só o Weiss, mas também o Thorne a criar a colaboração do LIGO. Ainda sem detectores nenhum, mas procurando investimentos para poder gerar os detectores que no ano passado detectaram as ondas gravitacionais, né? O LIGO ele começa a funcionar só em 2002, você percebe aí, quase 20 anos depois da criação da colaboração, né? Porque você precisou de fundos muito grandes, porque você precisa de uma tecnologia muito precisa para poder medir a variação de distância que essas ondas gravitacionais geram, né? Qual foi o tipo de detectores que eles fizeram? Foram os de braço. Você consiste justamente daqueles braços
perpendiculares longos de alguns quilômetros, não é? Com um interferômetro aqui. Ele joga um laser, o laser bate e volta uma direção, você tem que ter interferometria aqui, se deixa separado nessas duas direções. Né? Em 2002 ele começa a funcionar, mas ele não detecta nenhuma onda gravitacional. Mas aí você começa a perceber o grande problema. Você tinha uma faixa de ruído em torno de 1 para 30, 1 para 40. Isso significa que seu sinal era mais ou menos desse tamanhozinho, o sinal esperado, e o seu ruído era 30, 40 vezes maior que o seu sinal. E ele ficava ali escondido e você não conseguia observar. Então, nos anos que se seguiram, né, a colaboração se focalizou justamente em aprender como diminuir esses ruídos, como poder limpar o sinal. Enquanto nesse meio tempo, ano retrasado, teve o alvoroço da detecção de ondas gravitacionais pelo BAESP-2, né, que foi uma detecção direta, uma detecção pela radiação cósmica de fundo. Como é que se dá isso? Bem, uma das formas de gerar ondas gravitacionais é o universo primordial. Flutuações quânticas, lá no início do universo, geram perturbações de ondas gravitacionais que se propagam no universo. Essas perturbações são anteriores à radiação cósmica de fundo. E elas influenciam, então, a concentração de matéria que gera a variação de temperatura da radiação cósmica de fundo. Né? E foi esse tipo de impressão que o BICEP-2 procurou e disse ter detectado em 2014. Mas no mesmo ano, acho que foi o... Qual foi o nome do telescópio? Começa com WMAP, né? Mostrou que não, que na verdade eles se subestimaram outros fatores, né, no caso a poeira, que geravam o mesmo tipo de impressão nessa radiação cósmica de fundo. Então, não seria uma detecção de ondas gravitacionais. Felizmente para mim, porque na época eu estava fazendo mestrado, e se o sinal do BAESP-2 fosse verdade, a teoria que eu estava trabalhando no mestrado estava errada. Isso não significa que a minha teoria esteja certa, mas pelo menos não foi dessa vez que ela foi jogada fora. Bem, e agora, em 2016, foi um fato curioso, assim, poucas semanas antes do anúncio da detecção de ondas gravitacionais, uns físicos astrofísicos da Penn State, inclusive o ASTK, falaram que bem possível de nós não detectarmos essas ondas gravitacionais. Né? Por conta se você pegar a evolução das ondas gravitacionais, quando você tem energia escura, você tem um dumping, né? Uma diminuição da intensidade da intensidade das ondas gravitacionais. Então isso ficaria abaixo da capacidade da acessibilidade dos detectores. Depois da detecção eles fizeram uma correção no artigo e mostraram que para altas frequências esse fator é muito pequeno, esse fator de dumping é muito pequeno. Mas para baixas frequências, por exemplo, que deve ser observado em pulsares binários, ou então mesmo essa que o BAESP-2 se propunha a entregar, eles possivelmente não vão ser detectados. Mas o engraçado foi que foi poucas semanas antes no ano de fevereiro que a colaboração do LIGO mundialmente anunciou a detecção de ondas gravitacionais. Eles não sabiam os rumores da detecção, todo mundo sabia os rumores. Eu não sabia. Todo mundo sabia dos rumores, né? Sim, mas eram rumores. O Lawrence Krauss tinha colocado lá no tempo do Twitter, foi super importante. Mas quais são os rumores que... Não sei quais são os rumores que vocês escutaram, mas eu escutei que eram estrelas de nêutron, escutei que eram 6 buracos negros, eu escutei várias coisas e você não sabia se era verdade ou não, o LIGO não se pronunciava, né? Pois bem, quais são os tipos de coisa que pode detectar? A gama de espectro das ondas gravitacionais. Bem, nós estamos aqui, nas altas frequências, né? Ou seja, em situações que acontecem em milissegundos. No caso da detecção do dia 14 de setembro, foi 0,2 segundos, né? 20 milissegundos de sinal, e que é capaz de
detectar por enquanto nos interferômetros terrestres, que são a coalescência de estrelas binárias, ou seja, duas estrelas binárias onde se fundem, um evento muito rápido, muito brusco, muito energético, né? São as supernovas e a estrela de nêutron girante, sendo que os detectores ainda não estão preparados para, pelo menos ainda, eu não vi informação direito sobre a detecção de supernovas e estrelas de nêutron girante, porque você não tem um sinal, como é que se diz, bem teorizado desses dois eventos, né? Para objetos um pouco maiores, como é o caso de buracos negros supermassivos, né? Ou então objetos compactos menores, buracos negros menores, ou estrelas de nêutrons que são capturados por esses objetos massivos, o sinal é um pouco mais demorado, né? Algumas horas, eu diria até alguns meses, e aí você precisaria do ELISA, né? Que você precisa de braços muito maiores para detectar esses sinais. Quando você vai para coisas maiores, como por exemplo, você tem buracos negros supermassivos dos núcleos das galáxias entrando em ressonância com outros buracos negros supermassivos, e você já tem uma coalescência de anos, você precisaria já entrar nos pulsares. Uma outra que não tem aqui são outros fenômenos estocásticos e aleatórios de geração de ondas gravitacionais, também podia ser pegos pelos pulsares. Aqui ele fala das flutuações quânticas como dando todo o range do espectro de ondas gravitacionais. Mas eles possivelmente só vai ser possível detectar nesses dois tipos de observação, dos pulsares e da radiação cósmica de fundo. Né? Para você ter ideia por que é tão difícil detectar ondas gravitacionais, basta ver que você espera medir uma variação de espaço da ordem de 10 a menos 20 o tamanho do braço do seu interferômetro. Para ter ideia de quão pequeno isso é, pensa aí que o interferômetro está na escala de quilômetros. Isso é 10 a terceira metros. Isso dá então que você tem que fazer uma medida de 10 a menos 17 metros. Uma variação de 10 a menos 17 metros. Um átomo de hidrogênio tem aí da ordem de 10 a menos 10 metros, um angstrom. Um núcleo atômico tem da ordem de um femtômetro, 10 a menos 14, né? Então, se você entrar lá no site do LIGO, eles vão dizer assim para você, né? Para poder você detectar ondas gravitacionais, os cientistas e engenheiros do LIGO conseguem medir deslocamentos menores que 1 sobre 10.000 o diâmetro do núcleo atômico. 1 sobre 10.000. Se você ler isso em qualquer momento, assim, o físico teórico vai dizer que é balela, né? Mas eles conseguem detectar. E bem, quais são os tipos de detectores? Antes dessa medida, a expectativa até agosto do ano passado é que não ia ter dinheiro. Porque você estava aí com as gravitacionais online funcionando desde o começo do ano 2000, sem nenhuma detecção das gravitacionais. Sempre com aquela promessa que ano que vem a gente vai detectar, que ano que vem a gente vai detectar, e sem ninguém detectando. Então, o dinheiro foi cortado. Por exemplo, tem o ELISA, né, que é esse detector espacial, né? Ele começou com um projeto do LISA, ele ficou engavetado, virou ELISA, continuou engavetado, e só agora que, depois da detecção oficial, que talvez saia dinheiro para poder montar ele. Eles são formados por 3 interferômetros, né, separados e postos em órbita para poder detectar grandes comprimentos de ondas gravitacionais. Você também tem a detecção na radiação quântica de fundo, no caso, que é o projeto do BICEP 2, né? Bem, a detecção que ele faz, ele mapeia no céu a flutuação de polarização da radiação eletromagnética da radiação cósmica de fundo.
tem um tipo de polarização, que é chamada polarização B, que é gerado, entre outros fenômenos, pela passagem de ondas gravitacionais, né, por um acúmulo de ondas gravitacionais na região. E foi o que eles detectaram. A grande questão é que não é a única forma de gerar esses modos B. Poeira, por exemplo, pode gerar, e foi o que aconteceu, que o WMAP mostrou, né, porque eles subestimaram. Ele fica no Polo Sul, se não me engano, e ele tem uma tecnologia muito precisa de detecção de pequenas variações de temperatura, né? E é o grande tchan desse detector. Bem, os detectores... Só uma pergunta um pouquinho, uma dúvida também. O que seriam essas flutuações quânticas no início do universo? Como elas geram esses ondas gravitacionais? Bem, depende de como é a sua cosmogênese, como é que você gera. Por exemplo, se você está falando de inflação, o seu universo inflacionário muito no passado, quando eu falo muito no passado, aí é antes da formação do núcleo atômico, aí, de 10 a menos 35 segundos, né? O seu universo era muito plano e muito homogêneo. Então, flutuações quânticas ali, elas eram as únicas inhomogeneidades do universo. E quando o universo vai numa expansão abrupta, no caso foi a inflação, essas pequenas homogeneidades, elas saem do regime quântico de perturbação, elas crescem. E elas seriam, então, as originárias dessas perturbações primordiais das ondas gravitacionais. Se você fala de um universo que não teve a singularidade inicial, ou seja, o universo que teve contração antes da expansão atual, aí muito no passado, muito antes da época que seria o Big Bang, você teria um universo muito plano, e naquela região muito plana e muito homogênea teria um fenômeno parecido, onde as únicas perturbações do universo eram essas flutuações quânticas, e depois, quando o universo vai em contração, essas flutuações então se expandiriam, se cresceriam, que originariam as flutuações primordiais. Essas flutuações primordiais elas são muito, muito pequenas, muito menores até do que essas geradas pelos dois buracos negros, né, que foram observados, foram anunciados semana passada. Bem, e aí está aqui a grande princesinha, né, que são a malha de detectores terrestres. Esse aqui falta um aqui ainda, bem, vou pichar aqui. Bem, os detectores que fizeram a medida são esses dois nos Estados Unidos, né, que é do Advanced LIGO, um fica em Louisiana, o outro, esqueci o nome, do Hanford. Né? Um detector, o de Hanford primeiro, depois, uns 7 milissegundos depois, a onda gravitacional chegou ao segundo detector. O Virgo, na época ele estava em funcionamento, mas ele não estava fazendo detecção. Né? O do Japão, que é o Kagra, ele ainda não foi montado, e nem o da Índia. E você tem o GEL, né, o GEL que aqui na Alemanha, ele não estava funcionando no momento, estava em manutenção, né, por isso que é um detector. E tem mais. Esses detectores são detectores de 2 braços, são detectores grandes, né, de quilômetros. O Virgo e o GEL são detectores menores, também de 2 braços. Eu acho que o GEL tem em torno de 800 metros só de distância. O do Japão, que é o seu Kagra, ele vai ter uma inovação a mais. Por quê? Bem, esses dois aqui ficam no laboratório, em cima, que é vários equipamentos para poder reduzir ruído, mas mesmo assim tem vários ruídos. Esse Kagra, ele vai mais além, ele vai debaixo da terra, para poder tentar diminuir ainda mais o ruído causado por outros fatores. O da Índia, ele tem uma outra inovação que ele vai ter mais braços. Qual é o interessante de você ter mais braços? Pois bem, se a onda gravitacional vier nessa direção do seu detector, você vai conseguir ver nitidamente seu sinal. Um braço vai diminuir, o outro braço vai crescer.
Mas, se a sua onda gravitacional vier em outra direção, uma direção que não seja perpendicular aqui, né, a variação desses braços vai ser menor. E você não vai conseguir detectar o sinal. Então, se você tiver mais braços em outras direções, você vai conseguir ter uma detecção maior dos sinais. Você sabe como é que eles botam esses braços? Porque você não vai fazer um túnel de 10 metros de profundidade na direção vertical, né? Ah, não, são no plano. Então, no final, é a mesma direção da onda que... né? Só se tem uma onda... Não, porque tem outra coisa. Você tem que ter uma razão. O que te dá o sinal? Vai ser a razão entre os dois modos da sua onda gravitacional. Dois modos que é medido, né? Você pode separar ele como o braço só, você vai detectar como se fosse um modo. Mas o que te dá um sinal, um input maior de sinal é a razão de um modo pelo outro. Então, para você ter outros, mais graus de liberdade para a detecção dos modos, você precisa de mais braços. Outra coisa também é que para detectar o sinal mais nítido, não basta apenas você ter um detector, mas sim uma malha de detectores. Que você pode não só detectar o sinal, como você pode detectar a polarização do sinal e até a localização da sua fonte. Um dos problemas que teve da detecção de 14 de setembro foi que só 2 detectores fizeram essa medida. Então você não tem uma área muito certa no céu para essa detecção. E mais ainda, foram os 2 buracos negros. Não esperaram a detecção de 2 buracos negros emissão de radiação e nem de neutrino. Se você não tem emissão de radiação e neutrino, não adianta você botar um outro equipamento no céu à procura de algo, que é o caso que seria 2 estrelas de nêutrons. Se você tivesse 2 estrelas de nêutrons fazendo uma coalescência, você teria um sinal forte de radiação que podia ser detectado algumas horas depois da detecção de ondas gravitacionais. Mas agora tem aquela história de que talvez tenha medido no Gamma Reapers simultaneamente. Isso, eu ainda não li direito o artigo, né? Mas eu estou bem confiante que esse Gamma Reapers talvez não seja ligado diretamente com os buracos negros, porque foi feita a detecção de neutrino, né? Que é uma detecção muito forte lá no Polo Sul, e não teve nenhuma correlação com a coalescência dos buracos negros. Bem, esses são os detectores terrestres. Até o primeiro semestre do ano passado, esses 2 detectores eles seriam embargados, porque o governo estava querendo dar dinheiro nem no Japão e nem da Índia como dos Estados Unidos, porque isso aqui faz parte do LIGO também, da colaboração do LIGO. Queria dar dinheiro para esses 2 detectores, e agora você vem a agência, lá qual é o nome da agência? É de NSF, não é? NSF veio e fez a apresentação de conferência e apresentou tudo, sendo a mesma NSF que meses antes estava cortando o contrato com um LIGO de financiamento, que você não tinha resultado. Bem, então o pio do passarinho, né? Qual foi a detecção? Por que o termo pio do passarinho, né, estão usando? Primeiro porque é audível. A frequência das ondas gravitacionais é a frequência do ouvido humano. Não significa que você vai escutar ondas gravitacionais, mas se você pegar uma onda sonora com essa frequência, você vai conseguir escutar. E pio do passarinho porque foi muito rápido, foi 20 milissegundos, foi muito, muito curto. Esses aqui já são os sinais limpos das ondas gravitacionais, né? Esse aqui foi o de Hanford e esse aqui foi o que em torno de 7 milissegundos depois em Louisiana, né? Observa que parece uma bagunça, né? Mas o sinal limpo, o sinal comparado com o numérico, ele teria essa forma, né? Mas o que significa esse sinal? Deixa eu fazer um do lado. Bem, quando você tem 2 objetos compactos girando um em torno do outro, né?
sinal que eles devem emitir deve ser um sinal monótono e constante, né? Que seria esse começo. Quando eles chegam mais perto um do outro, e começam a se deformar, ele sai desse movimento monótono e começa a crescer. Quando eles se juntam, começam a se juntar, você tem o pico do sinal. E no final, quando ele fica um só, mas com as distorções finais, você tem o final do sinal. Ficando então o sinal total sendo mais ou menos esse. Essa região, os dois estão girando um próximo do outro. Aqui eles começam a se juntar, o pico eles se juntam e no finalzinho eles já viraram um só. E este tipo de detecção que vocês fizeram aqui. Na verdade, não é esse o sinal que eles observaram. O sinal que eles observaram era mais esse aqui. Era uma coisa feia, que você não consegue dizer nem um pouco sobre isso aqui, né? Que é o sinal com ruído. Não está em... Para você ter ideia da ordem de grandeza, aqui é da ordem de menos 18, né? 10 elevado a menos 18. E esse 1 aqui está da ordem de 10 a menos 21. Então aí uma boa ordem de grandeza de um do outro, né? Que está lá 30 vezes mais ou menos o sinal ruído. Como é que eles fizeram essa limpeza desse sinal? Eles, primeiro, limparam as frequências de ruídos que eles sabiam que tinham. Você tem ruído porque do próprio amortecimento constante, você tem ruído por variação de temperatura, você tem ruído por dilatação do espelho, né? Então você tem que eliminar todos esses ruídos sistemáticos para poder ter o sinal bonitinho. E mesmo assim, o que você faz? Você tem o seu sinal, né? São dois sinais, o sinal de um detector e o sinal do outro, né? Você tem o seu dado numérico, sua simulação numérica, você pegou dois buracos negros com determinada massa, botou no computador, ficou lá semanas, até meses, para poder gerar um sinal, e você compara um com o outro. E assim que você consegue dizer se lá tem dois buracos negros, se lá tem um buraco negro ou uma estrela de nêutrons, se lá tem duas estrelas de nêutrons, através de uma biblioteca de sinais que você já fez numericamente. Pois bem, quais foram o que foi medido lá? Foi medido a coalescência de dois buracos negros. Dois buracos negros com massa intermediária rodaram em volta de si mesmos e se fundiram num buraco negro só. Massa intermediária, que eu digo, são em torno de 35 e um outro de 29 massas solares, gerando um final de 62, tá errado? 62 massas solares. A soma dos dois, 35 mais 29, dá o 64. Mas o buraco negro final tem em torno de 3 massas solares menos do que a soma dos dois buracos negros. E justamente essas massas, essa perda de energia, essa perda de massa, virou as ondas gravitacionais que foram detectadas. Esse é um evento muito violento. Para ter ideia de quão violento ele é, simplesmente nessa parte de fusão dos buracos negros, a quantidade de energia que foi gerada ali foi maior do que o brilho de todas, mas foi maior do que 50 vezes o brilho de todas as estrelas do universo, justamente naquele intervalo de tempo. Bem, esses dois buracos negros foram detectados aí a uma distância de mais ou menos 1,3 bilhões de anos-luz
Para você ter ideia de quão distante isso é, nós estimamos aí que a idade do universo seja em torno de 14 bilhões de anos-luz, então é uma distância muito grande, né? Como é que você sabe qual é a distância que tem lá, já que você não conseguiu observar um fenômeno, por exemplo, no redshift, como você faz para observar as galáxias? Você observa com distância de luminosidade. Você tem um modelo teórico de qual é a intensidade das suas ondas gravitacionais, visto a intensidade observada, e aí você consegue tirar a distância. Como assim? A distância de luminosidade de qual objeto você está falando? Oi? A distância de luminosidade de qual objeto que você está falando? Exatamente, só que em vez de luz, é a intensidade da onda gravitacional. Né? Você tem o seu modelo teórico que diz, vamos pegar aqui no caso, se fosse uma lâmpada. Você sabe qual é a energia que a lâmpada gera, em questão de luz, de energia eletromagnética. Quanto mais distante da lâmpada, a energia numa mesma região, né, ela é distribuída numa região maior, de forma que regiões de mesmo tamanho tenham menos energia. E da mesma forma funciona se ao invés de uma lâmpada você tivesse dois objetos compactos girando um em volta do outro. Você sabe qual é a quantidade de energia, teoricamente, que eles emitem, né? E você sabe qual é a quantidade de energia que você mediu aqui, que vai ser, vamos supor, aqui é perto deles e aqui é onde a gente mediu. Dada a razão perto de onde mediu, você consegue encontrar aproximadamente a distância. Para isso você tem que saber já de antemão as massas dos próximos negros. Você obtém isso a partir dos seus valores numéricos. Você tem o sinal, no sinal você consegue encontrar a relação da massa dos dois buracos negros, você consegue encontrar o plano de rotação dos dois buracos negros e o spin dos dois buracos negros. Mas se tiver um acontecimento, como você mesmo falou, no caminho das ondas? Então, a teoria é que para a onda gravitacional dessa frequência, que é uma frequência muito alta, você não vai ter algum amortecimento. Né? Mas calma, você saberia a relação das massas dos buracos negros. Mas aí você já sabe qual é o Você sabe, a primeira ordem é a relação das massas, a segunda ordem, se não me engano, são as massas, a terceira do spin. E aí quanto mais precisão você tem, mais informação você ganha. Uma das coisas que eu acho que você precisaria para poder ter mais informação, por exemplo, sobre o spin dos buracos negros, seria a polarização das ondas, que ainda, acho que dessa detecção não ficou muito certo. Bem, o grupo lá fez uma pequena animaçãozinha, né, mais lenta do que seria a... Peraí. Negros. Essa é a fase onde tem a emissão de ondas monótonas, né, com a mesma frequência, e rapidamente eles vão se aproximando. Vão perdendo energia, por isso vão se aproximando um do outro. Quando eles chegam nessa fase que eles se juntam, que tem aquele pico de emissão de energia, e no final que tem uma emissão menor de energia. São os modos quase normais. Ok. Bem, uma coisa importante para você definir que eram buracos negros não era só os valores numéricos, mas também você não observou a emissão de neutrinos. Você olhou lá os buracos, você olhou na direção de detecção, como você teve a coalescência. Se fossem estrelas de nêutrons, por exemplo, tendo a coalescência, você deveria ter
um burst de radiação eletromagnética e devia ter observação de neutrinos. Como isso não aconteceu, é indicativo que eram buracos negros. Bem, os resultados que você consegue ter é o primeiro teste de relatividade geral com campo gravitacional intenso. Até então você tinha campos gravitacionais até medianos, né, que foi a parte da gravitação de duas estrelas de nêutrons, que gerou o prêmio Nobel. Você tem uma detecção direta de ondas gravitacionais, então, uma espécie de afirmação da existência das ondas gravitacionais. Você também tem da existência de buracos negros, lembrando que buracos negros já foram provados existentes ano passado, por causa de trajetória das estrelas no centro da nossa galáxia, né? Você tem um objeto muito compacto, com uma massa muito grande, então, possivelmente um buraco negro, e você tem uma detecção agora usando a velocidade geral e ondas gravitacionais. A grande questão diferente é que agora você tem um peso de buraco negro não esperado. Era de você esperar que você encontrasse buracos negros aí até da ordem de 10 massas solares, ou então buracos negros muito massivos, de questão de milhares de massas solares. Mas você encontrou uma região intermediária, você encontrou de 30 a 40 massas solares, o que indica que você tem que reformular sua teoria de formação de buracos negros, né? Uma coisa tão até não esperada. Bem, você botou limite em teorias alternativas, como por exemplo o limite da massa do graviton. Não foi o limite mais forte que tem, mas um limite. E você conseguiu aí então dar os primeiros passos para poder identificar a população de objetos compactos no universo, porque é algo ainda muito especulado. Não se sabe ainda a quantidade de buracos negros ou de estrelas de nêutrons, ou então desse tipo de objeto no espaço. Aliás, eu arrisco dizer que nem se sabe ainda se está associado a fenômenos como gamma ray bursts, né, que são emissões de radiação eletromagnética intensa, com estrelas de nêutrons. E dependendo das próximas observações de ondas gravitacionais, a gente vai poder associar esses fenômenos. Bem, qual vai ser o futuro então disso? Bem, primeiro de tudo, vão ser montados o KAGRA, que vai ser aquele observatório lá no Japão, e o LIGO na Índia, né? O financiamento vai vir, né? A expectativa são de dezenas de detecções por ano. Uns falam em torno de 40 detecções por ano, o outro falam de centenas, de 400 detecções por ano. Eu ficaria com o primeiro, né? A determinação justamente dessa população de estrelas de nêutrons e buracos negros, mais ainda da formação de buracos negros, porque é algo ainda muito especulativo, que não se tem muita ideia. A observação, uma coisa que ainda não foi feita, que se parece fazer, associar eventos eletromagnéticos com a detecção de ondas gravitacionais. Por exemplo, você tem um binário de nêutrons que se junta, que se funde. Quando eles se fundem, você tem uma emissão de radiação. Então, o que se esperava nos próximos meses aí é você detectar uma explosão de onda gravitacional, pedir para um observatório olhar para a direção de onde foi observado as ondas gravitacionais, então observar um evento eletromagnético. E também são esperadas medidas não esperadas, né? Justamente medidas de ondas gravitacionais que não se encaixam nos modelos de velocidade geral que se espera. Porque, por exemplo, nós até agora estamos dessas fontes, mas devem existir outras fontes intensas de ondas gravitacionais que ainda a gente não modelou, que cabe agora, através desse fenômeno, conseguir entender. Então, eu termino vocês aqui com o bolo do dia 16 de setembro, onde eles comemoraram as ondas gravitacionais. Bem, obrigado. Antes de terminar aí com a pergunta, deixa eu só mostrar alguns artigos que já... Alguns artigos que já saíram, né, que são em torno de 20 artigos, só depois do dia 11, sobre as ondas gravitacionais. Né? Por exemplo, saiu um artigo sobre essas ondas gravitacionais testando a velocidade geral, modelo padrão e modelo não padrão.
né? Não, são 2 artigos sobre isso. O status atual de ondas gravitacionais, os testes, a quantidade de coalescência, né, de objetos que se colidem, dado a medida, né, porque isso varia. Você tem gente afirmando que detectou explosões eletromagnéticas que podem estar associadas a aquelas ondas gravitacionais. Já tem gente contestando, dizendo que não foram observados, né? Deixa eu ver mais aqui. Enfim, são uma infinidade de artigos de pessoas que estão tão empolgadas quanto eu, pelo menos, querendo saber mais sobre como que vai ser essa nova era de ondas gravitacionais. Bem, então, senhores, eu sei que foi um pouco confuso, mas alguma pergunta? Alguma questão? Sim, Pedro? Tem uma curiosidade só. Eu sei que houve 6 brasileiros que participaram do INPE, né, na detecção. Eu queria saber se você sabe se teve mais brasileiros envolvidos ou outras instituições brasileiras envolvidas e se tem planos para... Teve o Sturani do IFT da Unesp também, que está envolvido no bairro. O Ricardo Sturani. Mas ele é italiano. Ele é italiano, mas ele trabalha no IFT da Unesp. Instituição brasileira. Tem alguns pinéculos que tem detector de ondas gravitacionais ainda em preparação. E que eles não participaram ativamente do processo de detecção e limpeza dos dados do LIME, mas eles participam do grupo. E, inclusive, eles sabiam da detecção mesmo antes de sair o anunciamento oficial. Espero aí que o Brasil também entre nessa jogada de ondas gravitacionais, porque a tendência é ser uma nova revolução na cosmologia, assim como foi a radiação cósmica de fundo. Não? É muito mais. Essa cósmica de fundo são fótons, né? Até Galileu, até o homem das cavernas olhava fótons. Né? Assim, gravitacionais. Pode ser. Existe algum problema dos 2 detectores estarem na mesma placa tectônica? Eu vi o pessoal reclamando um pouco disso. Então, pelo que eu já vi sobre isso, eu vi muito pouco, isso não é um problema muito grande. Você vai ter sim, você vai ter uma... Como é que se diz? O grande problema que eles falaram é você ter interferência, o ruído que afeta um e afeta outro e, consequentemente, como é que se diz? Botar um bias na medida, né? Sim, isso afetaria, mas não a ponto de você ter, você gerar de um sinal no outro, né? Muito fraco. Se você pensasse em grande escala, todos os detectores terrestres estariam na Terra e um poderia interferir no outro, mas é muito, muito pequeno. A distância entre um e outro é grande o suficiente para que essa situação da placa tectônica não seja um dos fatores principais. Eu vi um ditado em inglês que fala barks like a dog, looks like a dog, barks like a dog, e você acrescenta it bites like a dog, it cheats like a dog. São muitas coisas, né? Aquele sinal que o Arthur mostrou é um sinal muito preciso, tem uma forma, né, que ele explicou primeiro, antes da coalescência, durante, depois. É um sinal muito, muito preciso, não é assim um ruído qualquer, né? Então não é um sinal que você vai produzir por acaso, uma coisa tão detalhada naquele sinal lá, né? Fora que a diferença entre os 2 detectores tem um tempo de, acho que é 0,14 milissegundos, né? 0,7. Que é exatamente o tempo de propagação da onda, né? Então, só se Deus quisesse sacanear todo mundo. aí não é placa tectônica, aí é alguém querendo estragar a brincadeira, né? Pois é, não ia fazer assim não. Nem que você quisesse de propósito estragar, você conseguiria fazer isso. A não ser com uma mente muito superior. Mas aí ia ser uma onda gravitacional, né? Pra que pegar? O período de duração do pico foi de quanto tempo? 20 milissegundos. E depois silêncio. Na verdade foi 20 milissegundos. Quando começou na verdade foi 27 milissegundos, então não. Isso, 27 milissegundos, porque começou aí acabou e tinha começado o outro 7 milissegundos depois. Mas depois não teve outro sinal. É que parece o vendo assim, impressão.
muito fortuito você pegar um evento cósmico dessas proporções enquanto a máquina estava ligada no período de, sei lá, 10 anos que o LIGO está funcionando. Isso foi o contrário. A esperança é que ele foi ligado depois de você aumentar a acessibilidade. A ideia é de que não foi fortuito, que esses eventos vão ser mais corriqueiros daqui para frente. Né? É muito raro se você olhar para a galáxia, mas quando você abrangir o número de galáxias que você consegue observar, você vai ter mais esses fenômenos. 1,8 milhões de anos-luz é definitivamente bem longe da galáxia. Muito passado. Sim, Marco? Para responder a pergunta dele, eu também vou fazer uma pergunta. E depois não temos silêncio. Na verdade, o dog keeps barking forever. O buraco negro vai continuando a fazer, emitindo ondas gravitacionais, mas o decaimento é exponencial, então é muito menor do que o lago pode detectar. É que ele não é direcional, desde que ele seja perpendicular ao plano dos eixos do laser, ele tem captação máxima. Talvez por isso que, de repente, os outros observatórios não tenham tido sorte, talvez eles estivessem com... Esses observatórios gravitacionais, eles não estavam funcionando. Nenhum deles, só esses dois funcionam. Na verdade são 4 no total. São esses dois, que é do LIGO, tem o Virgo e tem o GEO. Eu não sei se o Virgo e o GEO teriam sensibilidade para detectar esse fenômeno, mas de qualquer forma, o GEO lá que foi na Alemanha não estava em manutenção e o Virgo estava ligado, mas não captando dados. Ô Arthur, você disse que a distância que eles conseguiram resolver é menor que 10 a menos 17 metros. Isso, exatamente. Então, minha pergunta vai no seguinte sentido: se você tem uma variação de comprimento de 10 a menos 17 metros, por exemplo, uma estrutura como um núcleo de urânio, qualquer núcleo que seja, você esperaria também, secundariamente, devido a essa contração de tamanho desse núcleo carregado, a emissão de radiação eletromagnética. Então, existiria, de algum indicativo, por exemplo, que através do universo essa frente de onda gravitacional gerasse esse tipo de efeito? Existe essa opção? Não, eu acho que a interação gravitacional é muito pequena em escalas menores, assim. Então não seria capaz de causar essa aceleração. 10 a menos 17 metros no tamanho do braço inteiro do fenômeno. 10 a menos 20 o tamanho da... Delta S da sobre flutuação. Isso. Agora, não é que todo átomozinho vai uma Não, isso variação. eu entendi, mas estou dizendo que mas efetivamente o espaço-tempo faria esse efeito, né? Então, mas faria de 10 a menos 20 vezes o tamanho do núcleo. Se você tivesse lá uma barreira só de próton, uma barreira só de nêutron, e passasse uma onda gravitacional assim, né, talvez fosse um campo elétrico, um campo eletromagnético, só que já é uma matéria neutra, né? Por exemplo, lembra que a variação da distância estava em torno de 10 a menos 20 vezes a distância do braço. No caso, se você estiver falando de dois átomos, você está falando em uma distância de ordem de algumas dezenas de angstroms. Então você teria então uma variação de distância da ordem de 10 a menos 30, né? Que seria então desprezível. Assim. Por exemplo, a própria variação de temperatura do átomo já teria uma variação maior do que as ondas gravitacionais causando nesse átomo. Né? Aquela vez Mas a intensidade da força gravitacional é muito menor do que das outras. Mas uma coisa é fato. O fato de você ter um laser que pega nessa faixa nuclear, você tem que levar em conta a flutuação quântica. Né? E foi das grandes modificações para esse advance do LIGO. Então, o que você disse que eles mediram foi variação de frequência, né? Parece, não foi de comprimentos. Foi como é que se fala, de caminho óptico. Né? O certo é falar caminho óptico. Né? Porque a variação de frequência, não sei se é bem real. Né? Mas ela existe. Se você estiver num lugar, você está no observador daquele lugar, você vai ser esticado junto e você não vai ver a diferença do braço. O que você vai observar vai ser uma mudança de frequência da onda. Mas no final, o importante é justamente o caminho óptico, que uma onda anda em uma direção enquanto a outra na outra direção anda. Sim, deixa eu marcar. A minha pergunta é muito bem. Para alertar os observatórios de neutrinos ou ondas eletromagnéticas,
elas vão demorar pelo menos minutos, né? Mas as ondas eletromagnéticas neutrinos, eles se propagam também na velocidade da luz. Então, se isso demora frações de segundo... Mas não foi uma pergunta do tipo, vocês podem olhar na predicção para ver se vocês detectam algo? A pergunta foi, vocês detectaram algo nessa direção? Mas acho que eles avisam para eles para onde olhar no céu. Porque eles não estão olhando para todo o céu. Sim. Eles avisam eles e falam para eles, vai olhar nessa região. Eu sei que Depende do detector, né? Detector de neutrinos, ele está detectando qualquer direção. No ótico não, ele tem que apontar. Mas também tem aquela ideia de. Como que chama? Esqueci a palavra, mas você vai iluminar alguma coisa que vai produzir radiação eletromagnética, sei lá, uma explosão. O decaimento da explosão vai ter um tempo, né? Como numa supernova, né? Então, se produzir uma contrapartida ótica, o sinal do onda gravitacional vai embora rapidinho, né? Mas a contrapartida ótica pode ficar acesa horas. Uma supernova são dias até decair, né? Então, pode ser um fenômeno violento, pode produzir um efeito eletromagnético que vai durar muito tempo, não dá tempo de observar, embora a onda já passou, a onda gravitacional. Mas você vai pegar uma supernova que não está no pico, mas está quase no pico, né? O efeito na matéria não vai ser igual ao efeito nas ondas gravitacionais. Faz sentido ainda procurar algo. Sim. Tem duas perguntas. Qual é a certeza, quantos sigmas eles conseguiram determinar que foi esse o sinal? Com certeza 4 sigmas. Com certeza 4 sigmas. Não me deu certo, mas porque eles fizeram 2 tipos de limpeza, né, que se chamam, né, do sinal. Eles fizeram a limpeza usando o modelo teórico. Então você tem um modelo teórico, você tem um preconceito, você usa em cima para poder limpar o sinal. Eles conseguiram 5 sigma aí. O outro, você só tem preconceito do seu ruído. Você sabe mais ou menos quais são os ruídos e você faz limpeza nesse. Então, essa foi um pouco menos precisa e foi 4 sigma. Mas o bom é que você não usou o modelo teórico para poder usar esse dado. Então, e a segunda pergunta seria, quão bem com esse sinal você consegue localizar a fonte no céu, por exemplo? Você precisa de 3 detectores, pelo menos, medindo esse sinal para ter uma precisão boa do sinal. Como você só teve 2, você pegou uma área muito grande do céu. Eu não lembro exatamente quão grande era, mas era grande o suficiente para você não encontrar. Lembrando que essas fontes, apesar de muito energéticas, que são a coalescência de buracos negros, elas são muito pequenas. Por exemplo, os 2 buracos negros juntos, eu acho que eles davam... que a fusão deles todos deu um espaço menor que o estado de Michigan, né? Uma coisa assim. Então a região é muito pequena. Então não tem como você olhar no céu e detectar. O que você pode procurar é encontrar a galáxia que eles estavam, ou então o conglomerado de galáxia que você teve o sinal, ou algo parecido, né? Então, por exemplo, se fosse estrela de nêutrons, você ia conseguir detectar a região que estava, porque você ia ter um pulso luminoso depois da você tem um método alternativo para ajudar na determinação. Detecção. Mas que não é necessário. Se tivesse, por exemplo, os outros, né, isso eu não mostrei aqui, mas cada um ele não foi posto aleatoriamente na região do planeta. O objetivo é que, pelo menos, você tenha 3 detectores medindo ondas gravitacionais, independente da direção da onda gravitacional. De forma que quando a onda gravitacional vem, 3 detectores medem, você pode identificar a região do céu. Mas são todos no hemisfério norte, né? São, mas eu acho que você... São. Então no hemisfério sul você não vai sempre detectar com 3 detectores. A princípio vai ser planejado, mas acho que não importa isso. Porque a questão é, se entrar na Terra, não vai interagir com a parte sul da Terra, né? A grande questão é ter os braços ali, os planos dos braços para poder... sempre 3. Com esses que estão planejados, seria possível cobrir o céu todo ou não necessariamente? O céu todo, com certeza, você vai conseguir detectar, mas você tem uma variação de sensibilidade.
dependendo da região, da polarização de organismos gravitacionais. Eu não sei se com esses dois mais você conseguir cobrir, conseguir localizar bem quando o gravitacional se vier em qualquer direção. Isso eu não tenho certeza. Sim, entendeu? Em um momento tu falou que eles estimaram o limite para massa de graviton. Isso. Como é que sabe como é que foi feito isso? Não, infelizmente não. Eu estou para ler um artigo. Posso passar depois. Outra coisa, tem um cara que faz uma coletânea no site americano, o cara é estatístico, e ele coleciona gráficos assim de coisas correlacionadas, mas que não tem nada a ver com divórcio e ataque por tubarão. Coisas que ficaram correlacionadas por 10 anos. Isso não é meio precipitado, não? Só porque você tem uma medição que bate e... São duas medidas. Certo, duas? Sim. Não é meio... Eu não sei, porque... Para anunciar assim como... Porque foi feito extensivamente desde o dia 14, você está analisando esses dados. A partir dos 16 já sabia o que ia ter, porque já tinha os processos de branqueamento do sinal. Então é o seguinte, você pega o sinal, cheio de ruído, você limpa o ruído. Aí você fala, isso aqui tem uma forma de algo não ruidoso. Você tem um sinal ali. Seria esse sinal realmente de onda gravitacional? Aí você pega um modelo teórico seu e compara. E você obtém, comparando, mais de 99% de certeza que bate um com o outro. Então você vai falar que você... Mas no caso aí o cara só mediu uma correlação, um sinal correlacionado com o outro. No caso ele mediu. São dois sinais, né? Ele mediu a correlação entre os dois, primeiro, para ver se um sinal realmente era o mesmo sinal, né? Observando que tem que pegar um shift, né? Porque eles estão atrasados de 7 milissegundos. Então o sinal real seria o azulzinho. Esse aqui, o azul e o rosinha, eles estariam shiftados para a esquerda, né? Mais ou menos assim. Então você ajusta os dois, faz análise e fala, estão correlacionados ao mesmo sinal. Depois disso você pega o seu modelo teórico, que você fez no computador, né? E compara. Comparou com um, bateu. Comparou com o outro, bateu. Então eu tenho um sinal. Eu tenho aí a minha teoria. Só, ok. aí no caso, Só mais um, então quer dizer que no caso o que a medição faz ela detecta uma vibração que tem a mesma forma da vibração que seria esperada por esse fenômeno. Em princípio podia ser diferente. Em princípio podia ser uma coisa que não seguisse esse padrão. Certo. Né? Você limpar o sinal e você falar, beleza, o que é isso? Isso não é quantidade geral, é outra coisa. E aí você ia testar com outros modelos. Mas você tinha uma biblioteca que chama de templates, né? E você comparou um por um, até que você viu que um deles batia muito bem com o sinal. Aí você fala, esse sinal aqui deve ser de onda gravitacional, de buraco negro, de 2 buracos negros, com a massa tal, com o spin tal, a distância tal. Lá. Vou fazer só um comentário. Que nesse processo de análise de dados, eles, ao longo do desenvolvimento, eles jogavam dados falsos, eles viam se você era capaz de recuperar, né? Então não é assim, de repente emitiu esse sinal assim, agora eu vou acreditar. Eles testaram muito profundamente o sistema de limpar o sinal, de modo que eu pegasse ruído, boto o sinal vencido e vejo se eu recupero o sinal, né? Então eles estavam muito confiantes que o sinal é bem recuperado. Tanto que a própria, spokesperson do experimento falou, bom, a gente até achou que de repente era um sinal falso que tinha escapado lá, né? Mas eles tiveram um cuidado enorme de ver onde estavam os sinais que você coloca de propósito e não era, né? Mas todo esse processo de análise é muito testado. Né? Bom, agora que eu olho para esse gráfico estou um pouco surpreso, porque no final, no gráfico de acima na direita, sim, essa parte não tem muita... E mesmo assim, isso é a parte do ring down. E na parte do ring down, eles evaluaram os fenômenos quase normais, a parte real, a parte imaginária. Eles evaluaram isso a partir dessa parte da onda gravitacional, mas não tem muito correlacionamento. No começo também não, né? No começo também bem aqui no começo não, mas no começo... Não, no começo você consegue um argumento aqui. E hoje, deixa eu pegar esses dois aqui, ou esses dois aqui. No começo eles esperavam já, mas no final, exatamente no final, eles pegam os modos quase normais
E não tanto como porcentagem. Eu iria esperar que os modos do quase normais eram os mais difíceis de detectar. Né? Você tem aquela queda exponencial. Você pode até pensar que está bem fraquinho, mas é se você olhar todos esses, está dentro do modelo teórico, a parte cinza, né? Deixa eu ver. É a parte cinza. Mas quando chega aqui no final, ele já sai da parte cinza. É uma parte com bastante incerteza. Mas a parte final, você não obtém dados, por exemplo. Em primeira ordem, você não obtém a parte da massa final. Em ordens superiores seria o spin ou outras informações do tipo. E eles não falam muito do spin do buraco Por isso negro. estou surpreso que mesmo se não tem... São bastante diferentes, mas no sítio eles podem... Ah, sim. Você esperava que o sinal no final fosse mais parecido? Não, são muito diferentes. Porque daqui eu não consigo ver. Eu acho que o que ele está querendo dizer é que como que eles conseguiram afirmar com tanta precisão os modos quase normais se é tão diferente. Sim, isso. Na verdade, eles não afirmaram com muita precisão, mas mais do que isso. A parte que eles mais dão foco é justamente essa aqui. Essa região aqui. Que é quando você tem a fusão dos dois buracos negros. É isso, mas não tem muito overlap. No final e nem muito no começo. Mas foi o suficiente para você dizer. Bem, se você observar, a precisão, por exemplo, do spin é muito baixa. Né? O que eles têm precisão muito boa é a relação das massas, a massa do final e a massa de cada buraco negro. São as coisas de primeira ordem. Pode falar. Se eles estradados, você tem que devolver a cerveja. Outra coisa. No caso aí, era como isso aí, a ideia é que isso foi uma onda que se propagou da fusão de dois buracos negros. Isso. Por outro lado, a própria medição do buraco negro é muito complicada, né? Medir o buraco negro é muito complicado. Não é meio que uma coisa, porque para você medir um buraco negro, em princípio, você precisaria medir ondas gravitacionais. Nesse caso. Para você medir ondas gravitacionais, você precisa de uma colisão de buraco negro, não problema de... Não necessariamente. Não, nesse experimento aqui. Nesse experimento, você teve ondas gravitacionais geradas por ocasião de buracos negros. Podia ser colisão de estrela de nêutrons, podia ser outro fenômeno que gerasse ondas gravitacionais. Da mesma forma que você pode observar a radiação do Sol ou então de uma explosão supernova. Mas de fato para você ver a explosão supernova, você precisa da radiação chegar até aqui. Para ver a colisão de buracos negros, você precisa de onda gravitacional aqui, porque a coisa do buraco negro não emite outro tipo de radiação, não emite outro tipo de informação para a gente cá. Então, sim, foi uma medida direta de onda gravitacional e sim, foi uma detecção direta de buracos negros. Então, os caras no artigo eles também falam isso, que isso aí devia também ser encarado como confirmação de buraco negro. Então, eles são muito cuidadosos quanto a isso, porque para poder falar de buraco negro, para falar de onda gravitacional, com certeza, mas para falar de buraco negro, se a teoria da relatividade geral de Einstein, usando a teoria de Einstein, você tem que são os dois buracos negros. Eles são cuidadosos em dizer isso, estão usando. Apesar de você ter vários artigos confirmando com um teste muito preciso de relatividade geral, eu não vi nenhum artigo que diz, com o peito em pé, dizendo são dois buracos negros, é a primeira medida direta, tem isso aí. Não, mas eles falam bastante claro isso. No final, na conclusion, eles falam: These observations demonstrate the existence of binary stellar mass black hole systems. This is the first direct detection of gravitational waves and the first observation of a binary black hole merger. Então eles falam direitinho. Falam bem direto. Bem direito. Eu achei que eles foram mais cuidadosos aí. Mas enfim, é uma evolução. Você tem buraco negro agora, você tem ondas gravitacionais, você trata como algo
mais natural, por exemplo, que matéria escura. Né? Porque você precisa de detecção direta de buraco negro. Você não é detecção direta de matéria escura. Né? Isso é bem curioso. Está no mercado aí, matéria escura há muito mais tempo que a ideia do buraco negro, em realidade. O buraco negro está desde 2016. Né? É, o buraco negro está desde 2015. 1915. 1915. Buraco negro? Não, você não está falando da previsão teórica de buraco negro versus matéria escura? Não, buraco negro foi observação do Schwarz, foi depois. 17. Foi? 17. Matéria escura veio depois. Sim, mas até quando que se identificou o buraco negro como uma coisa real? Matéria escura como uma coisa real já há muito tempo, já é trivial. Quem não falar de matéria escura está fora do padrão, enquanto buraco negro é o contrário. Eu acho que mais astrônomos acreditam em buraco negro que em matéria escura, com certeza. Se fizesse um questionário assim. Estou com viés aqui. Não, acho que é mais gente acreditava em buraco negro que em matéria escura. Hoje, sem dúvida, mas antes desse resultado também, né? Eu não sei, a impressão que eu tinha que o buraco negro era sempre algo do tipo, é uma solução daqui que pode servir como uma aproximação para determinados casos. Né? O buraco negro de Kerr, que é o buraco negro girante, ele é a aproximação para objetos compactos. Né? E determinados tipos de objetos compactos, porque como uma estrela tem Kerr, você pode usar. Mas nunca esperava encontrar uma... Há décadas que os astrônomos acreditam que o motor da AGN é um buraco negro, por exemplo. E tem buraco negro no centro de cada galáxia. Até aquela brasileira recebeu o prêmio L'Oréal e tudo, a Thaisa Stock Berman. Mas que ela mostrou. Isso é pós 2008, não? Assim, não, sim, mas a AGN como motor dos buracos negros não sei, mas é da década de 80. Será? Sim. Eu estou bem empolgado com essa nova detecção, você tem muitas promessas aí para 2016. Espero que vocês também tenham bem empolgados assim. Obrigado.